E se as raízes da psicoterapia moderna, sabe, não tivessem nada a ver com o laboratório, mas sim com templos antigos, templos onde os sonhos eram a própria cura? Parece loucura, né? Mas é exatamente nessa ideia incrível que a gente vai mergulhar agora. Pensa só um pouquinho nisso. Não é sobre interpretar um sonho para entender alguma coisa, não. É o sonho em si sendo o tratamento. A cura acontecendo dentro do sonho. Parece coisa de filme, né? De conto de fadas. Pois é. Só que para os gregos antigos, isso não era fantasia, não. Era uma peregrinação. Uma jornada de verdade, sabe? Em busca de esperança. Uma jornada que terminava com uma única noite de sono que podia literalmente mudar tudo. Ok, então para a gente entender essa jornada de cura, primeiro a gente precisa sacar como eles enxergavam a doença. Porque assim, no mundo antigo, ficar doente não era só um problema biológico, do corpo. Era, na verdade, uma crise espiritual profunda. E bem no centro disso tudo estava a ideia da doença divina. A crença era de que a doença era uma ação dos deuses. E, bom, a lógica era simples. Se foi um deus que causou o problema, só um deus poderia consertar. A causa e a cura vinham, então, da mesma fonte. E é aí que a gente chega num paradoxo muito poderoso, que está resumido numa citação de um oráculo antigo. Aquele que fere também cura. Guarda bem essa frase. Essa ideia é a chave para a gente entender todo o resto. Então, tá. Com essa mentalidade, o que uma pessoa doente fazia? Não dava para ir num hospital como a gente conhece hoje. Não existia. Em vez disso, a pessoa partia numa jornada. Uma peregrinação até um lugar que eles chamavam de santuário. E essa esperança toda tinha um nome, Asclépio, o deus da medicina. O destino final era um dos santuários de cura dele, como o super famoso de Epidauro. Pensa nesses lugares como, sei lá, os grandes centros médicos do mundo antigo. E o mais legal é que esse culto se espalhou de um jeito fascinante. Esse mosaico aqui, por exemplo, mostra o próprio Asclépio chegando numa ilha nova. A prática de cura era literalmente transportada para outros lugares. Às vezes, eles levavam até uma das serpentes sagradas do deus para fundar um novo santuário. E a escala disso era uma coisa impressionante. Não era um ou outro templo, não. Os arqueólogos já identificaram cerca de 410 santuários de Asclépio. Era uma rede gigantesca de centros de cura, espalhada pelo mundo antigo. Bom, uma vez que o peregrino chegava lá no santuário, aí sim o processo de cura começava para valer. E não era de qualquer jeito, não. Era um processo super estruturado que a gente conhece como o ritual de incubação. E esse ritual era muito meticuloso. Primeiro vinha a purificação do corpo, com banhos e tudo mais. Depois, a purificação da mente. A pessoa precisava entrar no estado de contemplação, de devoção. Imagina só a expectativa, a esperança que ia se construindo, até chegar ao passo final. Dormir ali, no lugar sagrado, esperando pelo sonho que ia mudar tudo. E essa questão da pureza era levada muito a sério. O espaço sagrado tinha que ficar, digamos, intocado pelas realidades mais cruas da vida e da morte. É por isso que quem estava quase morrendo ou as mulheres prestes a dar à luz não podiam entrar. A ideia era não poluir a atmosfera de cura do lugar. E então, depois de toda essa preparação, chegava o grande momento. O clímax da jornada. O encontro com o médico divino em pessoa. E aqui está a grande sacada, a diferença fundamental. Pra gente, hoje, um sonho é uma coisa interna, subjetiva, da nossa cabeça. Mas para os gregos antigos, não. Um sonho era um evento real, uma visita tão concreta quanto ir ao médico. E isso, claro, dava um poder e uma realidade incríveis para o sonho. E quem é que aparecia nesse sonho, então? Bom, às vezes era essa versão de Asclépio aqui. Uma figura divina, poderosa, quase um Zeus, sabe? Que inspira aquele respeito, aquela admiração. Mas o interessante é que existia uma dualidade. Porque em outras vezes, o Deus que aparecia no sonho era mais gentil, mais próximo, como a gente vê aqui com a filha dele, Higia. Uma figura mais terrena, com quem a pessoa conseguia se conectar de um jeito diferente. E tudo isso leva a gente para a pergunta central. Por que ele? Por que Asclépio? O que é que ele tinha de tão especial que fazia dele o curador definitivo para tanta gente? A resposta, na verdade, está na própria história de vida e de morte dele. Porque, pensa bem, por que um Deus que um dia foi um mortal, que sofreu, que morreu, seria justamente o médico divino perfeito? A jornada mítica dele é a chave de tudo. Olha só, primeiro ele aprende a curar com o centauro Quirón,
que, por ironia, era um curador com uma ferida que ele mesmo não conseguia curar. Depois, Asclépio fica tão bom, mas tão bom, que ele ousa trazer um homem de volta dos mortos. Isso, claro, irrita os deuses. Por essa audácia, Zeus o fulmina com um raio. Mas é justamente por causa desse sofrimento, dessa morte, que ele renasce como um deus. E aí sim se torna o curador supremo. E aqui está o ponto. A essência de tudo. A ideia central. Ele podia curar os outros, porque ele mesmo já tinha sido ferido. E é exatamente aqui que a gente constrói a ponte com os dias de hoje, de um jeito muito claro. Da mesma forma que Asclépio precisou passar pela sua própria provação para poder curar, um psicoterapeuta hoje precisa passar pela sua própria análise, precisa confrontar suas próprias feridas. Uma das fontes que baseiam essa análise coloca isso de forma perfeita. Diz que o mito de Asclépio é, e aqui eu cito, um protótipo antigo da exigência moderna de que todo analista deve passar por uma análise de treinamento. A conexão é direta. E isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Se essa ideia do curador ferido ecoou por milhares de anos, lá dos templos gregos até os consultórios de hoje, o que será que isso nos diz sobre a natureza da cura em si? Talvez a verdadeira cura não venha da perfeição, de alguém que nunca sofreu. Talvez ela venha justamente da empatia que só nasce de uma ferida compartilhada.